Olá, pessoal, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando assim, o que aconteceu com a Zizi agora, né? Que a Zizi agora resolveu ser blogueira? Não, na verdade, eu tô ouvindo a voz de Deus, né? E compartilhando aquilo que o Senhor tem movido no meu coração. Já tem muito tempo que eu tenho sentido o desejo de compartilhar a palavra de Deus através assim de vídeos e tal pela internet, não para ser conhecida, claro, porque né, eu sou uma pessoa muito tímida para isso, não gosto de me expor, sou uma pessoa reservada, né? Mas e não tenho coragem também de subir um púlpito para poder pregar. Quando eu vejo assim um monte de gente me olhando, eu fico com vergonha, eu fico tímida, a ansiedade bate e eu acabo dá branco na mente, eu esqueço o que eu vou falar. Isso deve ser normal, né? Muita gente deve passar por isso, mas eu ainda não cheguei nesse nível, né? Mas como eu tenho sido alimentada pelo Senhor, né, por Deus através da palavra dele e tem vindo esse desejo no meu coração, então eu pensei, vou fazer uns vídeos e vou compartilhar. Se eu conseguir alcançar uma pessoa que seja, se uma pessoa pelo menos for edificada, né, através da palavra que eu falar, que eu compartilhar através dos vídeos, né, eu acho que eu já ganhei tudo, né, já foi válido esse momento de estar compartilhando aqui a palavra de Deus. E nessa manhã, Deus me fez meditar numa palavra de Eclesiastes, do 11 ao 26, e eu queria estar compartilhando com vocês isso que Deus colocou no meu coração. Eu tenho observado, olhando assim, né, alguns perfis, né, até de pessoas que eu conheço, e eu tenho observado, inclusive essa semana, eu estava vendo uma pessoa, né, é, uma pessoa que eu sei da história dela, né, uma moça muito bonita e tal, eu sei da história dela, e ela gosta de malhar, gosta de cuidar do corpo, né, da vaidade, tudo, e tá sempre compartilhando fotos assim na internet e parecendo sempre muito alegre, né, sempre com um sorriso bonito no rosto, sempre malhada, bonitona. Mas eu conheço a história da pessoa e sei que a pessoa é uma pessoa que luta contra a depressão, que tem sofrido com a depressão, né? Eu mesma, né? Acho que eu nunca compartilhei nada tipo no meu Instagram, uma foto, um vídeo assim, onde eu tivesse triste, cabisbaixa. Acho que isso não é normal. A pessoa é difícil, né? Tem gente que faz isso, desabafa na internet e tal. Mas eu não, acho que eu nunca fiz isso, né? A gente está sempre querendo mostrar o lado bom, né? E eu já passei por muitos momentos, né? Em um passado recente mesmo de depressão, de tristeza, de angústia, de vazio, né? Momentos que eu não sentia prazer mesmo com nada, né? E até em alguns momentos eu cheguei a falar com Deus em oração que eu não tinha, não estava com prazer em nada na vida, assim. A gente se sente mesmo como um sepulcro caiado que fala, né? É, e eu sempre, eu orando assim, né, nesse sentido, como um vale de ossos secos, pedindo a Deus que soprasse o espírito dele e me desse vida novamente, porque eu não estava tendo mais prazer, né, em estar saindo da minha casa para ir à igreja, para caminhar novamente, para me dedicar a algum ministério, né? Eu passei por um grande período assim de não longe de Deus, mas um período de deserto mesmo, assim, de frieza espiritual muito grande, né? E, assim, não tem jeito. A gente busca, assim, ajuda de psiquiatra, de psicólogo, e, sim, amadureci muito, isso me ajudou muito, assim, mas chega um momento que a gente também tem que tomar uma atitude, por mais que as pessoas tentem nos ajudar, se a gente não tomar uma atitude, eu creio que não adianta as pessoas tentarem ajudar, né? E eu estava assim meio que prostrada, né? E cheguei a falar com algumas pessoas sobre a minha situação e chamar para orar, mas engraçado que se eu fosse o tipo de pessoa sensível,
a ponto de ficar assim, ninguém liga para mim, ninguém vem me visitar, poxa, a igreja, ninguém vem sentir minha falta, ninguém vem me visitar. Se eu entrasse por esse caminho, eu tava frita mesmo, né? E não estou culpando nenhum irmão por isso, porque eu acho que tudo que acontece na nossa vida, o Senhor está no controle. E é tudo tratamento de Deus, assim, para nos amadurecer, para nos ensinar, né? E eu creio que até isso o Senhor estava controlando, não deixando mesmo que acontecesse de vir alguém, de me visitar ou de orar, porque era uma coisa que eu precisava tomar atitude, eu precisava me levantar. E por mais que eu ajoelhasse e não tivesse nada para falar, eu não conseguia, não vinha oração como antigamente eu orava, né? Eu não sentia mais a presença de Deus como antigamente eu sentia. Mas mesmo assim eu me levantei e eu resolvi que eu ia sim tomar uma atitude, e por mais que eu ajoelhasse, não tivesse nada para falar, as pessoas às vezes pensam que orar, você precisa falar palavras rebuscadas para Deus, né? E fazer aquela oração. E, no entanto, é como eu estou conversando com você aqui agora, né? Simplesmente imaginar que tem uma pessoa, e realmente tem uma pessoa na sua frente, né? Só que você não vê, você sente como você sente o vento, né? Mas você sente que pela fé, você sabe que Deus está ali. Você só não vai ver com seus olhos carnais, né? Então, assim, eu ajoelhei e conversei com Deus, e com as palavras que vinham naquele momento, e conversei com Deus e expliquei toda a minha situação para Ele, como se explica para um psicólogo. Falei, Deus, nesse momento aqui, o Senhor vai ser o meu psicólogo. E Deus, olha, está acontecendo isso comigo. E eu peço ao Senhor que o Senhor sopre vida nas minhas narinas novamente, porque eu não consigo mais sentir a Tua presença, eu não consigo mais orar, eu não tenho mais vontade de sair de casa para ir à igreja, por conta, né, de decepções que eu tive e tal. Não me afastei do Senhor, não me envolvi com coisas, né, desse mundo, não tenho mais prazer de estar em balada, em noite, em bebida, nada disso. Mas estava com o Senhor, ouvia louvores de vez em quando, né? E não tinha mais prazer com as coisas, né, dessa terra, né? Sim, com as coisas de Deus, mas eu não tinha mais aquela vida espiritual que eu tinha antes, né? Então, eu comecei a falar com Deus. E no início era só oração, eu não conseguia sentir nada. Era só mesmo pelos olhos da fé de que Deus estava ali comigo, que Deus estava me ouvindo. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja passando por um período assim, de frieza espiritual. Você não consegue sentir mais Deus, você não consegue mais ser próspero, envolvido na obra, né, de Deus como antes, não consegue mais estar na casa de Deus como antes, não sente mais prazer até mesmo nas coisas dessa vida, né? Você vê as coisas, não vê mais cor nas coisas, você vê as coisas como se fossem preto e branco, né? Você não tem prazer mais na vida. E não que você deseje morrer, mas simplesmente as coisas não têm mais graça, né? E quem passa por depressão sabe que depressão tem período, sim, tem situações que levam você a sentir tristeza, mas a depressão, ela te causa esse desprazer nas coisas, você não dá mais valor nas coisas, assim, não tem graça para você. Você viajar, se você passear, pode ser aquela coisa que você mais gostava de fazer, você vai estar ali de corpo físico, mas você não vai sentir prazer em estar ali naquele lugar, não vai desfrutar daquele momento, né? E a depressão, ela faz você também sentir um cansaço, né, mental, um cansaço físico, emocional. Você se sente indisposto, você não tem disposição de fazer as coisas, né? E é isso. Então, talvez você esteja passando por um período assim, e eu estou trazendo para você o meu testemunho de que eu passei, sim, há pouco tempo por esse período, e foi assim, vencendo cada dia, um dia de cada vez, na oração. Eu comecei assim com pequenos períodos de oração, falando com Deus e explicando a Ele tudo que estava acontecendo comigo, né? E
aos pouquinhos eu for sentindo mais vontade de orar, mais vontade de estar na presença de Deus, e mais quebrantamento, e me achegando mais a Deus, e coisas que aconteceu no passado, de eu ler a palavra de Deus e ser ministrada pelo Senhor, e conseguir meditar, e o Senhor começar a conversar comigo através da palavra de Deus, o Senhor começar a ministrar o meu coração, e essas coisas voltaram a acontecer, que não estava mais acontecendo, eu não conseguia mais ler a Bíblia, eu não tinha mais prazer, eu não sabia nem mais como ler a Bíblia, né? E Deus começou a fazer esse renovo na minha vida. E eu digo isso porque, para você saber que não é impossível, que isso também pode acontecer com você. Mas tem, como eu falei, tem coisas que ninguém pode fazer por você. Você precisa tomar atitude e se levantar, né? E comece com oração. Ah, não tem força de se ajoelhar? Onde você estiver. Você está no ônibus indo para o trabalho? Você está deitado na sua cama, né? Onde você estiver, você liga o seu pensamento a Deus e começa a conversar com Ele, né? Nossa, eu experimentei coisas tão gostosas esses dias de estar ajoelhado e como se eu estivesse na sala de um psicólogo, desabafando com Deus e falando as coisas que eu estava atravessando, que eu estava passando, coisas que eu precisava que Deus me sarasse no meu emocional, as lacunas emocionais da minha vida, que vinham lá da minha infância ainda e que são coisas que acontecem na própria família, né? De experiência de outros parentes também, de buscarem preencher isso em tantas coisas, né? E a gente começa a ficar dependente até emocionalmente, né, de outra pessoa. Isso são coisas que são vazios, são lacunas que não foram fechadas lá na nossa infância, né, pelos nossos pais. Eu aprendi com o meu psicólogo que a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. E se ela não tem para dar, ela vai dar o que para você? Então, assim, você não pode cobrar dos seus pais porque, não me deram carinho, porque não me deram proteção, eu não me senti amado, eles não conversavam comigo, não me acariciavam, não falavam palavras de amor para mim. Mas como iriam fazer isso se eles também não receberam? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, eu comecei a buscar isso em Deus, coisas que até hoje, né, a psicologia não tinha conseguido me ajudar e a psiquiatria através de medicamento também não. Eu estou falando isso porque talvez você esteja precisando ouvir isso, talvez você esteja passando pela mesma situação. Então, a busca pela consulta com psicólogo e com psiquiatra é necessário. Mas tem coisas que também só Deus pode ir lá na eternidade e pode fazer na sua vida. Aquilo que lá no seu passado seus pais não fizeram, não te supriram, Deus pode suprir o seu emocional, o seu coração, a falta que tem dentro de você e que talvez isso possa ter atrapalhado o seu ministério, né? Possa ter atrapalhado os seus relacionamentos, tudo, né? Influencia em muita coisa na nossa vida, né? Essa falta, né? Essa carência, e que Deus pode suprir. E eu comecei a buscar isso em oração, e eu tenho sentido Deus fazer na minha vida, né? E hoje eu estava meditando nessa palavra e lembrando dessa pessoa que na internet aparece malhada, toda bonita, toda se cuidando, e a gente vê pessoas aparecendo assim tão bem, né? Aparentemente bem na internet, mas que são pessoas que estão tão vazias, tão necessitadas, né? De cura, de serem saciadas no seu íntimo, na sua alma. E eu digo para você que o que você está procurando preencher na sua vida, o tamanho do vazio que tem no seu interior, esse tamanho desse vazio é justamente o tamanho da falta de Deus na sua vida, né? E Deus quer preencher.